Povo de Roma, seja muito bem-vindo ao canal A Roda, lugar onde você entende sim qual carro deve comprar. Eu sou João Anacleto e até que enfim estou com ele, novíssimo Volkswagen Tiguan, que chega nesta terceira geração com motor, com potência e torque que todo mundo duvidou. Também vem na versão mais equipada possível deste modelo que é produzido com nossos hermanos de México. Sim, a versão R-Line é completíssima, tanto por fora quanto por dentro. E nesse vídeo eu vou poder fazer um test drive e te contar como é que ficou essa alquimia da nova plataforma com o motor Evo 5, um novo tamanho e 107 lugares, algo que não estávamos mais acostumados. Também vou te contar sobre as gerações do carro e o que mudou, especialmente em tamanho, porte, peso e desempenho dele para a geração imediatamente anterior, que era com um motor de menos de 190 cavalos, 7 lugares e sem tração nas 4, como tem aqui. E claro, vou te contar se ele pode ser uma opção boa para você, que nessa faixa de preço de 300 mil só enxergava SUV eletrificado chinês. Será que ainda está em tempo de dar chance para carros 100% a combustão? Tudo isso depois da vinheta com ele, Greenpeace Delarco. Vai, ecologistão Chico Mendes, vai. Parece que foi ontem porque eu estava lá, mas já faz 17 anos que o Tiguan está entre nós. Lançado no segundo semestre de 2009, ele chegou ao Brasil com uma nova referência sobre SUVs compactos, num país onde SUVs compactos quase médios atendiam pelo nome só de EcoSport. Chegou com um motor 2.0 turbo de 200 cavalos, que era muita coisa para a época, e vinha com uma nova linguagem de design da Volkswagen, que era as lanternas arredondadas e os faróis também. Essa geração ficou pelo menos até 2012 por aqui e fez bastante sucesso, vinha da fábrica de Győr, na Hungria. Em 2013 ele já começou a ficar um pouquinho mais quadrado, antecipando a linguagem que a gente veria muito nos Jetta, que também viriam para cá na sua sexta geração. Bom, no final de vida, em 2016, ele ganhou até uma versão 1.4 TSI, que foi uma das mais vendidas à época, pelo menos nesse segmento quase premium. Em 2018 ele sai de linha e dá lugar ao Tiguan MQB, um carro grande, chamado de Allspace, com versões 5 lugares e 7 lugares com motor 1.4 e a inesquecível R-Line. Essa, quem teve, se apaixonou. E ela tinha motor 2.0 de 230 cavalos com câmbio DSG, o mesmo powertrain do Golf GTI. Pois é, mas como nem tudo são flores e o mercado é realmente uma caixinha de surpresas, em 2021 a Volkswagen parou de trazer esse carro em outubro. E só em outubro de 2023 foi trazer o Tiguan de novo, também na versão R-Line, também Allspace, também 7 lugares. Mas sem tração nas 4 rodas, motor 2.0 Turbo EA888 de 186 cavalos e preço no final de vida chegando perto dos 317 mil reais. Até aqui vem uma novíssima geração, plataforma MQB Evo, motor 2.0 de 272 cavalos, 35,7 de torque, relembrando muito o que era o Tiguan R-Line Allspace de 7 lugares que tanta gente amou, mas só com 5 lugares, porque o novo Tiguan, vamos dizer assim, de 7 lugares, se chama Tayron e não está programado para ser vendido aqui. Na minha apuração, vamos dizer assim, acredito que o mais novo carro de 7 lugares da Volkswagen deva ser algum vindo da China, algo parecido com o Teramon. Mas no segundo semestre eu vou dar uma chegadinha por lá e te conto tudo. Bom, primeiro vamos começar analisando o design aqui, fazendo a comparação principalmente com a última geração que nos deixa agora este mês, porque a partir de 7 de maio o Tiguan vai atender pelo nome desse carro aqui. Vem! Diferente do que aconteceu no lançamento do carro lá em São Paulo, lembrando que hoje estamos aqui no centro de treinamentos do Red Bull Bragantino, muito porque também apresentaram um outro carro da Volkswagen que será o carro seleção. Você lembra do Gol Copa? Lembra do Gol Sport? O outro Gol Copa? O outro Gol Copa? Então, vai ter um outro carro da Volkswagen também aqui, que vai ser
o carro seleção, porque a Volkswagen patrocina a seleção. Mas o que eu queria dizer é que, diferente daquela balbúrdia que você viu no vídeo de lançamento, agora a gente pode examinar essa dianteira com um pouco mais de calma e paciência e reparar que a linha de elétricos da Volkswagen foi e será o que está ditando a nova linha de aparência, por assim dizer. Se você olhar essa frente, você vai reconhecer um pouco aqui das versões ID. ID4, ID6, que ainda não veio para cá, ID5, enfim. Tem muito dessa silhueta um pouco mais afilada. Aconteceu também com o Thera e em breve deve chegar também nos novos carros, por exemplo, da linha Saga, que vão ser um T-Cross maior e um Nivus maior também, uma cara meio parecida com o que você viu nos novos Audi, que também tiveram essa frente um pouco diminuída. Bom, aqui na frente a gente tem faróis IQ Light de ponta a ponta, tem também o logotipo iluminado, temos essa grade em preto brilhante, sem muitas superfícies e sem faróis de neblina aqui, porque esses faróis inteligentes já fazem às vezes dos faróis de neblina. Uma coisa que eu queria te dizer é que mesmo esse carro sendo menor do que o Tiguan Allspace que era vendido até o final deste mês, essa plataforma evoluída da MQB, que são os motores na posição transversal, ele conseguiu ficar um pouquinho mais largo. A evolução passa por isso, né? Eu te conto até que tem carros médios ou quase meio médios chineses que tem largura do tamanho de SW4. E aqui aconteceu isso. Passou de 1,83 m aproximadamente para 1,86 m, ou seja, ganhou 3,5 cm de largura. Isso se reflete tanto na questão de rigidez torsional, quanto de espaço interno e sensação de atmosfera um pouco maior e mais até refinada. Quando você vê um interior maior, você sente que o seu dinheiro foi mais bem empregado. E nas outras medidas, o que aconteceu? Vamos lá do lado que eu te falo. Antes de chegarmos nas medidas, é bom lembrar que o outro Tiguan Allspace não tinha a opção de uma cor tão chamativa assim. Em alguns casos, em algumas localidades, vão chamar de azul calcinha. A Volkswagen chama de azul pacífico. Não dá para ser calcinha e ser pacífico ao mesmo tempo, concorda? Eu também acho. Bom, chegando nas medidas, aqui temos 4,69 m. Sabe quanto é que tinha a versão de 7 lugares? 4,72 m, ou seja, mesmo tendo 5 lugares, ele encurtou apenas 3 centímetros e o entre-eixos é igualzinho, 2,79 m. A altura do solo passa dos 21 centímetros, como passava antes também. E aqui, como eu já te disse, temos tração nas 4 rodas, algo que o Volkswagen Tiguan R-Line Allspace de 2024 não tinha, era só tração dianteira. Aqui, belíssimas rodas de aro 19, você pode olhar daí e falar assim, ai, essa roda é igual do Thera, essa roda é igual do GTS. Não é. Vá ver ao vivo. Não fica com esse seu achismo, por favor. E pneus 255/45. Aqui de baixo, nada de câmera 360, você que está acostumado com o padrão chinês que tomou conta dos SUVs e dos comentários e das opiniões, não está empregado aqui. Aqui você vai ter uma qualidade mais onde vai sentir, frase perigosa, eu sei, mas é mais onde você vai sentir do que onde você, na verdade, verá. Bom, a silhueta também não tem muita invenção, é uma linha de cintura que chega numa linha de ombro aqui na traseira, e é isso. As portas bem lisas, você tem a porta vindo até aqui embaixo para você, caso pegue uma estrada de terra, um off-road, não sofra. E sempre lembrando, óbvio, freio a disco ventilado na frente e na traseira, suspensão McPherson na dianteira, suspensão multilink aqui na traseira. E boas surpresas também no porta-malas, vem ver. Mas a boa surpresa não está no volume do porta-malas, você já vai entender por quê. A boa surpresa está na traseira completamente com a tecnologia IQ Light. Não é só porque ilumina o logo aqui, muita gente vai fazer piada, enfim, mas é porque fica parecendo que a lanterna tem algumas escamas. Quando você freia é diferente, quando você dá seta é diferente, parece que tem umas pastilhas por dentro, dá um formato tridimensional muito interessante. Eu também gosto dessa colmeia aqui embaixo, dá um sentido de esportividade para o carro, e isso é só característico da versão R-Line. Para-choque longe da tampa, diferente da maioria dos novos designers chineses que não consideram que pode vir Logos, um Pointer, um Monza, tubarão sem freio
E ele não tem frenagem de emergência, nem assistente de frenagem de emergência, nem ACC. E vai abalroar a sua traseira, e se pegar na tampa, fica mais caro do que se pegar só no para-choques. Também só os refletivos aqui, né? Nas laterais, nenhuma lâmpada efetivamente e uma tentativa de extrator aqui embaixo. Bom, aqui temos tampa elétrica, é claro, mas a capacidade do porta-malas ficou um pouco abaixo do que a gente imaginava. Eu esperava que esse carro tivesse pelo menos 500 litros de capacidade, e são 423 litros VDA e 459 no valor teórico, vamos dizer, se você enchesse isso aqui de cerveja e fosse tomando de canudinho pelo tampão. Bom, deixa eu abrir aqui. Diferente da maioria dos concorrentes híbridos, plug-in ou heavy, ele sim tem step. E isso é fundamental no Brasil. Talvez ouvir mais a voz de quem roda bastante por aí seja mais importante do que ouvir apenas o Greenpeace. Talvez. Já te disse, minha opinião não é a última instância. Eu não sou a corregedoria das opiniões automobilísticas. Bom, agora vamos lá debaixo do capô, que eu vou te explicar os motivos deste carro ter um motor igual de Audi A5 e Audi Q5 e não compartilhar dos mesmos números de potência e torque. De potência compartilha, torque não. Vem ver. Sempre é interessante contar que por R$ 299.990 é só uma versão disponível, com teto solar panorâmico, essas rodas, pacote R-Line. E também é bom contar que lá no México, onde ele é produzido, você tem modelos que saem de fábrica com motor 1.4 e tração dianteira, tem motor 2.0 de 204 cavalos e tração nas quatro, tem 2.0 com motor de 204 cavalos e tração dianteira. Enfim, tem uma série de variáveis que podem ser executadas nesta plataforma MQB Evo. Por falar em Evo, aqui também está o EA888, este monstro sagrado, esse Padim Cisso de Juazeiro do Norte, esse Cristo Redentor do Rio de Janeiro, esta pedra fundamental da Volkswagen, que é o motor 2.0 turbo. Aqui, na quinta evolução dele. É o Evo 5, roda em ciclo Miller, é uma das maravilhas da engenharia e com taxa de compressão bem alta, o que vai requerer que você tome cuidado com o combustível que você vai colocar. E também que ele vai ficar mais econômico do que sempre foi, porque rodando em ciclo Miller, as coisas se ajeitam mais para eficiência, mas também vão bem em desempenho, pelo menos aquele desempenho um pouco mais curto, de 0 a 100, 0 a 120, 0 a 150, a partir disso dá uma morridinha. Bom, deixa eu te explicar. Aqui são 272 cavalos, mesma potência do Evo 5 que estão em Audi A5 e em Audi Q5. O torque aqui é 35,7. E lá no Audi, tanto Q5 quanto A5, é de 40,8. Por que isso aconteceu, João? Porque aqui ele é meio que amansado justamente porque usa uma transmissão de 8 marchas com conversor de torque da Aisin, não a dupla embreagem, o DSG, que está em ambos os Audi. E lá você consegue ter um pouquinho mais de torque. De toda forma, isso não é um impeditivo para que o desempenho seja uma das tônicas aqui e também um pouco mais de confiança e durabilidade. Muita gente sabe que você não gosta desses câmbios de dupla embreagem, mesmo com embreagens banhadas em óleo. De toda forma, vamos lá. O torque é extraído a partir de 1.900 RPM até 5.400 RPM. Uma faixa de torque bem alta, um platô bem grande, bem extenso, e ele termina justamente quando começa a faixa de potência máxima. O torque termina em 5.300 RPM e a faixa de potência máxima começa em 5.400 RPM, vai até 6.000 e lá vai fumaça. Isso faz com que você sinta que o carro está vivo o tempo todo, mas em altas velocidades essa sensação é um pouquinho pior e a velocidade máxima é limitada em 210 km por hora eletronicamente. Bom, o consumo. Vou pegar aqui para você e aí você já vai pesquisando aí outros carros SUVs, sejam híbridos, sejam só a combustão, para você ter ideia. Consumo urbano só com gasolina, 8,9 km por litro. Consumo rodoviário, só com gasolina, 12,1 km por litro. Ou seja, o alcance dele não é dos melhores, muito porque o tanque é só de 59 litros. Só para o caso de um carro que roda no máximo 12 km por litro de gasolina. Vai rodar um pouco menos de 700 km com um tanque. 0 a 100 do carro, segundo a Volkswagen, 7,4 segundos. Segundo o meu equipamento V-Box,
Não sei, porque eu não trouxe. Teve isso sim. Mas em breve eu vou ficar um pouco mais com o carro, me aprofundar um pouco mais nas sensações que eu posso ter com ele e fazer os nossos testes, tanto de consumo na cidade quanto de estrada, na vida real, não seguindo o padrão pessimista do Inmetro. Vamos dar uma olhadinha como é que esse animal de grande porte fica ali no banco de trás? Vamos sim! Será que ele ficou mais espaçoso do que o Allspace, porque não tem aquela terceira fileira para anões lá atrás? Vamos ver. Opa! Vamos ver essa portinha batendo? Olha a qualidade, ó. Ó. Diferente, né? Tudo bem, aqui a gente tem o plasticão do pagode sem nenhuma cobertura. Para você que vai sentado aqui gritando vai Corinthians, põe uma almofadinha no bumbum, tá bom? Aqui a gente tem um soft touch nessa parte da porta, aqui também com couro, um preto brilhante e aqui um bom espaço para garrafas d'água. Também você consegue ter um assoalho plano vindo do porta-malas caso você deite os dois encostos. Quando você não tem um porta-malas muito grande, isso pode ser importante. E aqui, meu amigo, aqui, não que eu esteja me sentindo como Vorcaro numa reunião com o STF, mas desconfortável eu não estou. Ó, bem longe, meu joelho aqui deste banco. Vale lembrar que eu tenho mais de 1,90 m, incontáveis quilos, e esse banco está posicionado para que eu dirija. Aqui a gente também tem acesso a saidinhas de ar-condicionado, que você pode, dependendo do ajuste que está lá na frente, deixar um pouco mais de lado por aqui, mas não consegue mexer na velocidade. Duas tomadinhas USB-C. Temos um grande túnel central aqui, obviamente, como você sabe, tem que passar um cardan aqui para ter a tração atrás, porque o Tiguan, com essa MQB, é majoritariamente dianteiro, então tem que ter espaço para o cardan nesta plataforma. Aqui você tem um interior cinza e cinza escuro. E esse interior pode ser marrom e cinza escuro. Nesse caso aqui, sinceramente, eu prefiro esse aqui. Menos espalhafatoso, menos jeito de SUV oriental. Aqui esse porta-braço podia ser um pouquinho melhor, né? Ainda que ele tenha emborrachado e tal, podia ter uma coberturinha aqui para ficar mais confortável para você pôr o braço. Mas também, aí já está sendo exagero da minha parte, né? O teto panorâmico é realmente... Rapaz, tá calor. Um tetão. Tem 70% da área é recoberta por ele. Temos luzinhas de LED para leitura, interior escurecido do jeito que o papai gosta e airbag até no documento. Bom, tem também espaço para as cadeirinhas Isofix, duas, uma de cada lado. E basicamente é isso aqui atrás. Vamos dar uma olhadinha lá na frente, porque tem uma baita tela. Vem ver. Opa! Agora para você que é ligado no Soft Touch, aqui tem. Aqui tem e tá bem bonitinho, tá? Deixa eu mostrar aqui. E no dia do evento lá, a gente não tinha nem a chave do carro, né? Ver se eu consigo te mostrar aqui pelo meu celular o detalhezinho da porta. Ó. Ó que qualidade. Bem feito isso aqui. Me lembrou os melhores Volkswagen, Passat, Tiguan que estiveram por aqui há pouco tempo. Para mim, né? Para você é muito. Você não tem nem 30? Você tem 30? Tem 40? Quantos anos você tem? Aqui também tudo muito bem feito, muito bem acabado. Aqui a gente tem um detalhezinho para você abrir o porta-malas. A soleira R, que é igualzinho este logo que está aqui na porta, R. E temos também banco com ajustes lombares, aqueles mais, digamos, infláveis, né? Você ajusta, vai enchendo as partes aqui, tanto aqui, quanto aqui em cima, quanto aqui do lado. E aqui também temos ajustes elétricos com memória, tanto para o motorista quanto para o passageiro. Olha que banco bonito. Fala a verdade. Isso aqui é caro de fazer, tá? Nosso câmera já está ali atrás para pegar tudo que você precisa saber desta central multimídia. Mas antes eu preciso te contar que tem uma diferença grande aqui do que sempre era para o que agora está. Vamos mexer. Eu ainda estou me encontrando nessa central multimídia, tá? Aqui, clima. Tirar um pouquinho do modo tufão. Tá bem quente aqui. Primeiro eu vou abrir esse teto, já para a gente se livrar desse sol. Já te mostrar o tamanho da abertura.
é uma abertura realmente grande. Porque, meu amigo, se passa a minha cabeça aqui, é uma senhora cabeça, passa de qualquer um. De ouvir no Instagram, fui impactado por um vídeo de um cara que foi liberado pela polícia indiana de andar de motocicleta sem capacete, porque simplesmente não existe capacete 72. Eu uso 62 e me chamam de cabeçudo. Você imagina o tamanho da cabeça deste animal? Não este, o indiano. Pois é, digita aí no TikTok. Indiano cabeçudo não usa capacete na Índia, vai aparecer lá. Bom, a gente tem aqui um porta-copos barra objetos, tudo sempre com uma borrachinha aqui, justamente para quando você jogar uma chave, não ficar... Aliás, falando em chave, é uma chave nova, ó, diferente. Eu não tinha visto ainda esta chave nos modelos Volkswagen da Qi. Você pode colocar aqui. Bom, painel de instrumentos. Primeiro vamos falar da estrutura. Fazer uma foto e mandar para uns caras, né? Aqui, ó, soft touch, black piano, madeira, soft touch e aqui sim embaixo plástico. Para você que tem a paura do plástico, que só fala de plástico, que chama de Volks plástico, sinceramente, vai ser duro para você dormir hoje. Aqui a gente tem também esse acabamento em madeira. Eu não sei se eu gosto ou não. Eu acho que nessa versão com o interior cinza, não é assim tão necessário, mas dá aquele sentido de refinamento que todo mundo cobra da Volkswagen, especialmente dos carros vendidos aqui. Lá fora não é tanto assim. Ele está me dizendo aqui que o veículo está pronto para dirigir, mas eu não vou dirigir agora. Soft touch também nessa parte. Essa parte é importante ter, porque geralmente esses plásticos ficam muito expostos à luz, à radiação, ao calor, e quando você recobre eles, você tem uma proteção natural. Com o passar do tempo, é mais difícil ter alguns rangidos. Isso é importante também. Aqui o console central bem preso, a tela também. Em alguns carros eu tenho feito esse teste não, né? Essa percepção. E o nheque é brutal, né? Jeep e Mercedes, meu Deus do céu. Mercedes, hein? Você faz assim, você ouve o Cadillac. Aqui, tudo muito bem montado, afinal, como eu já disse no vídeo do Taos, a fábrica mexicana da Volkswagen é bem boa nessa questão de qualidade de montagem, né? A gente andou no Taos argentino, andou no Taos mexicano. O carro mexicano melhorou muito. Volantezinho, eu acho que já está na hora de trocar, pelo menos nessas versões R-Line. Não dá para colocar só um Rzinho aqui, que nem tá aqui, ó. Estão me ligando esses spam do cacete. Ó, é o mesmo volante de todos, com o Rzinho aqui. Poderia mudar, colocar um miolo um pouco mais para frente, enfim. Aqui também eles evitaram colocar aqueles botões táteis, que irritava muita gente também. Não funcionavam assim tão a contento. E aqui, painel de instrumentos com um novo grafismo. Quando eu ficar um pouco mais com o carro, a gente explora melhor eles. Tem pedal shifters? Tem. Tem aqui para você ligar limpador? Tem. Para você acionar o farol? É na tela? Não, é por botão. Isso sim é algo decente. Eu odeio não ter o comando físico para acionar faróis. E aqui a gente tem aquela chave de transmissão que é de girar, igual dos ID. Não é igual dos Mercedes. Aí colocou duas vezes para cima, entra em modo S. Colocou mais uma para cima, volta em modo D. E o parque é aqui do lado. Aqui você tem as funções de volume e níveis de condução. Modos de condução, né? Off-road, não, mas isso você também pode fazer na tela. Aqui, freio de estacionamento. Aqui, Start Engine ou Stop Engine. E aqui, nesse detalhezinho aqui, ó, é que, deixa eu tirar essa garrafa d'água, é que fica o carregador de celular por indução. Você coloca ele aqui e ele encostando nessa superfície, pronto, começa a carregar de pezinho aqui. Isso também é interessante porque livra um espaço aqui para você colocar coisas, né? Mas eu achei que poderia ter uma cobertura aqui ainda. E Black Piano, preto brilhante nessas partes aqui, risca bastante. A tomada de ar aqui, a saidinha de ar está um pouco mais baixa, mas a regulagem também é boa. O alcance dessa regulagem de ventilação é boa para cima aqui.
e você tem que, quando está um dia quente como hoje, é bom você colocar para cima, porque, como já é sabido pela física, caso você tenha estudado, caso você não tenha boa sorte no supletivo, o ar frio tem que ser posicionado para cima, porque ele é mais pesado que o ar quente e tende a descer. Se você colocar aqui para baixo, você vai gelar joelho, canela e olhe lá. Então, sempre para cima, em dias mais quentes, para você gelar todo o ambiente de uma maneira um pouco mais rápida e profícua. Bom, aqui também é touch, esse detalhezinho. Regulagem muito ampla, como todo bom carro alemão. Mas agora vamos chegar na central multimídia. O pessoal já está me cobrando para eu sair logo do carro. Aqui, carro, sistema ESC, Start Stop, Lane Assist, alerta de falta de atenção, monitoramento interior do veículo e a trip. Ele tem o sistema de pacote ADAS completão, ou seja, ACC com Stop and Go. Tem também assistente de faixa, centralização na faixa, alerta de atenção, que é o alerta de fadiga. Tem monitor de ponto cego. Tem monitor de ponto cego? Tem, né? Tem. Pisca aqui, ó. Tem. Não é no vidrinho, nos Volkswagen com diferença. Alerta de tráfego cruzado traseiro, enfim. Bem interessante. Massagem, posição dos bancos. Você pode sincronizar os dois bancos. Modos de condução, como eu te disse. Eco, Comfort, Sport, Individual, Off-Road e Snow. Off-Road e Snow vai ter um trabalho de tração um pouco diferente do que a gente está habituado no Eco, no Comfort e no Sport. Mas em todas as ocasiões, a tração vai ser acionada assim que ele sentir que alguma roda deslizou mais do que a outra. Iluminação ambiente, você pode escolher aqui. Instrumento combinado, você pode escolher, ou seja, vai mudando a iluminação do instrumento de acordo com o seu modo de condução. Perfil do condutor, atmosferas, olha que coisa mais chique, meu Deus. Lounge, Joy, Nature, Energetic, Minimal e Me. Que seria Me? Aí eu escolho como eu vou configurar. Diferentão, né? Bom, iluminação ambiente já tivemos aqui, veículo. Interior. Cockpit. Dados de condução, definidos de a partida. Iluminação interna. Podemos deixar esse monitor mais claro. Banco do condutor, banco do passageiro, sistema de conforto para acesso, que nada mais é que quando eu entro no carro, ele afasta o banco. Quando eu sento e ligo o carro, ele volta o banco para a minha posição. Aqui no exterior, luz de conforto, duração da luz de despedida, aquela come home e follow me. Pressão dos pneus, carregamento, pneus de inverno, alerta de velocidade, espelhos, ajuste de sincronização, abaixar a marcha ré, rebater ao travar, farol baixo, Dynamic Light Assist. Sim, faróis dinâmicos vão acompanhar de acordo com o volante, conforme você vai mudando a trajetória do seu caminho. Deixa eu voltar aqui, tem mais aqui. Frear, sistema SP, sistema de assistência e descida, o Hill Descent Control, imobilizador, perguntar sempre se o N está aplicado. Easy Open, que é a abertura fácil do porta-malas, eu cortei um dobrado danado, porque passava ali com a chave no bolso, ele abria toda hora, tive que fazer, vai estar no erro de gravação aí. Janelas, abertura conforto, abrir e fechar, travar o veículo, afastar-se, destravar o veículo, aproximar-se, é tudo, todas as funções, especialmente do Keyless Go. IDA, dicas de ajuda, ar-condicionado para estacionar, ele também volta. Cadê? Ele tá, acho que ele não faz o Park Assist sozinho, não. Bom, de toda forma, ele também tem essas pedaleiras esportivas aqui, bonitas, e retrovisor eletrocrômico. Tudo isso aqui que você viu por R$ 299.990. Pode ser que não tenha ele impressionado. Mas eu vou dirigir e vou te contar algumas coisas que você não vai encontrar em outros carros. Antes de a gente sair para dirigir, um abraço pro Betão de Campinas, pai do André. Molequinho, gente boa que veio falar comigo no Instagram. Valeu, André.
Parabéns por essa paixão por carros. Abraço pro Betão, seu pai. E vamos acelerar. Afinal, mais do que ver uma novidade Volkswagen, é senti-la, como eu te falei no começo do vídeo. Se liga. Bom, já estamos aqui na saída do CT do Red Bull Bragantino, que não fica em Bragança, fica em Atibaia. Deixa eu mudar aqui o view, para você olhar daqui. Ó, o painelzinho como muda bonito. Assistência ao volante. Eu gosto desse estilão Porsche com o contagiros no meio. Vou pegar só um trechinho aqui um pouco mais sinuoso, uma lombadinha, porque assim, a primeira impressão que você tem, e no meu caso ainda, que por ossos do ofício tenho acesso a diversos carros, a primeira coisa que eu senti quando eu dei 30 metros com o carro foi: o dono do Q5 pagou caro, hein? Ainda que eu tenha gostado bastante do novo Q5, e ainda que ele tenha diferenças genéticas, para dizer o mínimo, com relação aos Volkswagen, mas quando você olha a ficha, olha o preço, lá você vai pagar agora, hoje em dia, 424 mil, naquela versão Advance, que, com todo o respeito do mundo, não tem as rodas mais legais que você poderia ter, né? Deixa eu tirar a capinha do meu celular daqui, senão vai ficar... E desempenho parecido, o Q5 um pouco mais rápido, porque tem mais torque, tem aquele câmbio de dupla embreagem que é um pouquinho mais rápido, mas assim, trabalho de suspensão, direção, equilíbrio do carro, aquela sensação que você pode estar 160, parece que você está 90, é muito semelhante. E aqui você está pagando 125 mil a menos, tem isso também. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma ultrapassagem aqui. O pessoal está indo buscar remédio para a sogra, não está com muita pressa. Vou pegar já um trechinho aqui de estrada. Cara, o que desenvolve até 150, 160, 170 é um absurdo. Obviamente eu não vou ficar andando nessa velocidade aqui, porque a velocidade da via, acho que nesse trecho aqui, é até 110 por hora. Deixa eu voltar, só para te mostrar o quanto você tem que estar esperto, porque você vai ganhando velocidade e o carro é solto, velho. O carro ele tem uma rolagem diferente. Frase perigosa, mas tô falando rolagem de rolar, não do que você está pensando. Ele consegue parecer muito mais leve do que esses 1.820 quilos que a ficha técnica conta pra gente. E, assim, ruído de vento, óbvio que vai ter um pouquinho, especialmente você estando acima de 100 km por hora, mas é muito interessante o quanto o nível de articulação aqui dentro, quando você não precisa falar alto quando está conversando com alguém, é bem especial. Tem sabor de carro premium. E isso não é um exagero. Ele está bem próximo, inclusive na atmosfera, né? Aliás, eu até peguei um carro que tem o outro interior para você ver essa coisa meio... Sabe que eu me lembrei quando eu olhei esse interior com madeira e esse marrom? Não é um terracota, é um caramelo, né? Um pouco cor de terra, não, cor de filtro de barro. Tem filtro de barro na sua casa? Já viu um filtro de barro? Então, cor de telha. Ele me lembrou um Bentayga que eu vi num salão. Obviamente guardadas as devidas proporções, porque os bancos do Bentayga são muito maiores e tal. Mas essa organização de madeira com caramelo me deu a impressão de Bentley. E isso é completamente surreal e não tem nenhuma circunstância que vá colocar um Tiguan do lado do Bentayga. Mas teve aquele impacto. Eu achei de muito bom gosto. Ainda que eu prefira o interior mais escuro, porque esse interior mais claro, ainda que esse marrom seja escuro, se você tem criança, por exemplo, você vai ter que ficar batendo geral nas crianças para ver se não está com um cigarrinho de chocolate no bolso, vai destruir o interior do carro. Outra coisa importante de se dizer aqui, qualidade de construção. Tem a parte do ruído aqui dentro? Tem, mas tem também a segurança que você sente ao fazer um desvio, ou entrar numa curva um pouco mais rápido, uma frenagem um pouco mais forte. Cara, tudo muito justo aqui. Eu falei já quando eu andei no Taos, né, que os carros feitos no México têm uma qualidade bem interessante, se você comparar, por exemplo, com o que a gente recebeu de Amarok e Taos da Argentina. A Amarok não foi feita no México, mas o Taos é uma comparação muito clara que se pode fazer, o quanto que o carro, na parte que você sente, quem tem um pouco mais de sensibilidade, anda um pouco mais em carros diferentes, entende o quanto que ele ficou mais confortável, mais tranquilo de andar. Tudo bem, aquele câmbio também ajudou com mais marchas, o carro parece que ficou um pouco mais esperto, mas a qualidade de direção, de
de suspensão, quando você abre e fecha a porta, tudo mais com uma possibilidade de diferença um pouco menor. Não tem tanto desleixo, para dizer o mínimo. Outra coisa, é bem legal essa tela desse tamanho. Eu falei no vídeo de apresentação, essa tela você vai encontrar, por exemplo, no novo Volkswagen Passat. Eu fui lá no Salão de Munique há 2 anos e vi a primeira a aparição, e o Passat lá fora só tinha na versão Station, só Passat Variant. E cara, quando você entra no carro e se depara com essa telona, que não é aquela tela do carro chinês, e nada contra a tela do carro chinês também, mas tem um acabamento diferente, eles se preocupam até mais com as bordas, a resolução. Numa primeira aparição de uma tela desse tamanho, você pode até achar que a resolução não vai ser lá aquelas coisas, porque é aquela coisa da tecnocracia, né? Você vai aprendendo enquanto vai fazendo. Aqui, como eles levaram muito tempo para fazer uma tela desse tamanho, vieram com tudo. É muito legal, é muito bem arrumado o interior. Ficou muito bom. E para andar, obviamente a gente não consegue ter um parâmetro de consumo, porque eu faço os testes em um lugar, e aqui nós estamos rodando por outro lugar. Mas na vinda para cá, a gente fez uma média aí de 112 km por hora na parte que eu dirigi, e a média de consumo entre cidade e estrada foi de 10,6. Então tá na média do que a Volkswagen divulgou, de 8,6 na cidade, se eu não me engano, e 12,1 na estrada, né? Não tem nada fugindo disso. Visibilidade bem boa. Eu gosto desses retrovisores que são um pouco mais espichados em carros grandes, porque como você não tem aqui aquela câmera de ponto cego, a Lane Watch que tem, por exemplo, nos Honda, você tendo um retrovisor maior, você certamente não vai ter um ponto cego, especialmente quando ele está nem longe nem perto. Com moto acontece um pouco isso, né? Ele fica ali naquele limbo que você, mesmo caçando aqui pelo retrovisor, acaba não conseguindo ver o outro veículo se aproximando. Passar aqui pelo pedágio, fazer uma retomadinha. E cara, é rápido mesmo, viu? Eu acredito que esse 0 a 100 de 7,4 segundos não esteja muito otimista não, por parte da divulgação da Volkswagen. E cara, assim, o Tiguan, quem já teve um Tiguan, não espera, ainda mais quem teve o Tiguan R-Line, né? Não espera, vamos fazer essa retomadinha aqui, ó. Ó, o microfone não tá com cancelamento de ruído. Esse platô de torque até 5.400 RPM é um absurdo. Agora voltando, quem já teve Tiguan, desde o primeiro lá, o 2.0, sempre teve essa percepção de que é um Volkswagen acima dos Volkswagen, um Volkswagen de nível internacional. Isso não se perdeu. Aliás, eu acho que a versão que deixou as pessoas mais chateadas, os entusiastas de Volkswagen, foi essa última, né? Que ainda que veio com um pacote R-Line, veio com um motor de 186 cavalos, o outro tinha 220 ou 230, e veio numa configuração R mesmo, né? E muita gente também ficou órfã da versão 1.4 de 7 lugares e também de 5 lugares. Aquela de 5 lugares, aliás, era um baita custo-benefício, porque você pagava, sei lá, 30% a menos do que numa R-Line, tinha o mesmo tamanho, tinha um porta-malas do tamanho de uma kitnet, dessas novas que o pessoal compra para fazer Airbnb. Era simplesmente surreal. Viajar com aquele carro em família era uma delícia, ainda que o 1.4 fosse, vamos dizer assim, um pouco de menos pro tamanho e pro porte do carro, em viagens, né? Você ia fazer alguma ultrapassagem e tal, tinha um certo fôlego, mas dependendo do jeito, se tivesse uma subida, tivesse muito carregado, ele não tinha, assim, tanta saúde. Na cidade, muito bom. E quando a gente viu a nova geração do Tiguan chegando, nova geração não, o facelift daquela geração, ficou todo mundo meio chateado, entristecido, meio broxado, para dizer o mínimo. Isso aconteceu por quê? Porque na época o presidente não quis homologar aquele veículo para o PL7 da época. Porque homologar carros e atualizá-los para a lei de emissões gasta bastante dinheiro. E ele precisava entregar um resultado bom para o board da marca. E o que aconteceu? O Tiguan morreu. Ficamos 2 anos sem o carro, de 2021 a 2023, exatamente de outubro a outubro. E quando veio só para encher uma lacuna com um motor
que passasse no PL7 e não passaria no PL8. Por isso ele foi só até esse instante, até a chegada desse carro. Esse aqui, com esse motor Evo 5, já passa nessa circunstância de protocolo de emissões. Mas esse ato fez com que o Tiguan, que sempre foi um nome muito cortejado por quem gosta de carro e por quem teve esses carros, quase cair no esquecimento. Talvez por isso muita gente olhou e falou: pô, mas 300 mil nem é 7 lugares e tal. Eu acredito que você deva ir até algum lugar, uma concessionária, ou souber de algum conhecido que tem, e ande no carro para você entender realmente a evolução. Ele está evoluído até sobre o melhor dos Tiguan, que foi o R-Line, 7 lugares, que dinamicamente era muito bom, mas era um pouco complicado quando você pegava um asfalto ruim, uma lombada, tal. O carro tinha um balanço traseiro um pouco maior, a suspensão não era tão assim ajustada, ele era até um pouco mais baixo do que esse carro aqui, e esse carro supera a sensação boa de dirigir e aquela esportividade que você tanto gostou daquele Tiguan R-Line transferido para esse aqui. Realmente uma surpresa boa. Eu não esperava tanto, ainda mais quando eu vi, ainda que eu tenha visto 272 cavalos e tal, mas quando eu vi que o torque era menor do que 5, eu falei, pô, deve ser um carro mais xoxo, tal. Nada. E essa capacidade de construir carros, parece que eles têm uma fórmula secreta que, se não chegar num patamar mínimo que é muito alto para os outros, ele não é produzido, ele não sai do desenvolvimento. Isso é muito bom, é muito interessante. E é claro, se você está preocupado com outras coisas, o environment friendly, o consumo de combustível, as emissões, as novas energias, tudo bem, você não vai querer um carro a combustão. Mas a gente tem que pensar que hoje o mercado de veículos só a combustão ainda são 83% de todo o mercado. Apenas 17% são eletrificados, isso considerando os mild hybrid, inclusive os 12 volts, que muita gente diz que não pode ser considerado híbrido. Eu também tenho essa percepção, essa concepção de que para ser considerado um híbrido, um eletrificado de verdade, essa eletrificação tem que movimentar as rodas. E não é isso que sempre acontece quando se faz a contagem de híbridos, eletrificados, elétricos, etc. Então, nessa faixa de preço, você vai ter carros como o Commander Black Hawk, 7 lugares, legal. Mas parece que as pessoas estão um pouco estafadas de Jeep. Você também não percebeu isso? Nessa faixa um pouquinho acima, você vai ter em breve o novo Audi Q3, que é menos que esse carro, um trecho menor, carro menor, dinâmica também deve ter sido aprimorada, que já era muito boa. BMW X1, esse é um competidor forte, mas há de se lembrar que aqui temos quase 70 cavalos a mais, temos mais espaço interno, não temos mais porta-mala. Mas todas essas comparações vão ficar mais claras quando eu passar mais dias com o carro. Em breve, esse carro deve vir para mim para fazer todos os nossos testes ali no nosso QGzinho. E ali eu vou ter mais argumentos para comparar para você e te dizer, parte a parte, qual deles vai te entregar mais pelo mesmo valor. Mesmo valor não, porque você não vai encontrar um X1 com tudo isso por menos de 300 mil reais, como esse carro aqui, por exemplo. Bom, aqui já passamos um pouquinho do trânsito, vou fazer o retorno, vou voltar lá para os nossos amigos do Red Bull Bragantino e vou chegar numa conclusão que eu acho que você só vai entender se assistiu esse vídeo todo, entendeu a história do carro e principalmente se tiver a chance de provar um pouquinho do que esse novo Tiguan virou. Olha que fôlego, que saúde. Como é bom dirigir um Volkswagen, hein? Nossa senhora. Vamos lá. Rapaz! Pois é, meu caro amigo telespectador, eu sempre digo, quer dizer, quase sempre digo que depois de andar no Volkswagen, a sensação é como é bom dirigir um Volkswagen. E esse carro aqui é feito diante dessas premissas. Parece que eles têm um gabarito que só pode ser dinamicamente 100% aceito por todo mundo que já andou num carro alemão.
E é mais ou menos isso que acontece. Obviamente, 300 mil reais é bastante dinheiro. Bastante não. É dinheiro pra cacete em se tratando de Brasil. Mas é nessa faixa entre 250 e 300 mil que os chineses estão dominando essa classe média alta, por assim dizer, e colocando seus Haval, seus Song e os seus outros Haval na garagem. E o Tiguan vem justamente para confrontar essa tecnologia de nova energia com a energia tradicional e uma capacidade dinâmica e de agradar quem dirige fora do normal. Eu não tenho dúvida nenhuma de que todo mundo que entrar nesse carro já vai querer levar para casa se tiver essa grana no bolso. E depois que andar, de certo vai levar. A não ser que se ligue muito em consumo de combustível e não ligue muito para a desvalorização. Certamente o Tiguan aqui vai vender mais de 500, 600 unidades por mês. E como seminovo, diferente de outros carros com eletrificação, vai ser sinônimo de dinheiro na mão. E com esta bomba! Nós ficamos por aqui, siga-nos nas redes sociais, o meu Instagram é @janacletos, o Instagram do canal é @RodaTV. Para dúvidas mais profundas, parcerias, mande e-mail para programa roda@gmail.com, tá certo? E já me diz aqui nos comentários, obviamente, o que você quer ver quando este carro passar por essas mãozinhas mais alguns dias. Quais as suas dúvidas, quais as suas... O que não ficou claro ainda para você? E também o que de mais interessante você quer que a gente avalie nesse teste. Agora, deixa eu sair do sol. Dá uma fatiada na bola ali no campinho, né, papai? Já viu a relva aqui? Coisa linda. Tchau.